Olá, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais uma aula semanal da Academia do Personal Trainer. O meu nome é Fábio Filipe, sou fundador da Academia do Personal Trainer e também do software Elite Trainer. E para quem não sabe, praticamente todas as semanas estou aqui para partilhar uma aula convosco, aqui no canal do YouTube, onde fica disponível apenas por um tempo limitado e depois fica apenas disponível para aqueles que são subscritores ou do software Elite Trainer ou do membership da Academia do Personal Trainer, que já agora quem está num também tem acesso ao outro como bónus. Hoje vamos falar sobre os 6 gatilhos da persuasão e como utilizá-los. Então sejam muito bem-vindos à aula número 133 da Academia do Personal Trainer. Nesta aula vamos falar sobre 6 gatilhos mentais da persuasão. Existem alguns gatilhos mentais ou princípios mentais estudados pela psicologia que nos permitem ter um maior poder de persuasão. A persuasão pode ter vários propósitos, desde a venda, a escrita e a interação com clientes, até às atividades mais banais do nosso dia-a-dia. Vamos perceber que gatilhos são estes e como os podemos utilizar de forma ética a nosso favor para fazer com que o nosso negócio aumente, digamos assim. Então, Fábio, o que é isto da persuasão? Vamos lá, vamos começar por tentar responder a esta questão sobre o que é a persuasão. No fundo, a persuasão é uma estratégia de comunicação, ou várias estratégias de comunicação, que consistem em utilizar recursos emocionais e atalhos mentais de forma a influenciar alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou levá-las a realizar alguma ação específica. Dentro da persuasão, o Dr. Robert Cialdini, que é uma das figuras que mais estuda estas questões a nível psicológico dentro da área da psicologia, é autor do livro Influência, a Psicologia da Persuasão, divide a persuasão em 6 técnicas. Essas 6 técnicas são, no fundo, os 6 gatilhos mentais ou os princípios mentais da persuasão que nós vamos abordar aqui nesta aula, um a um, e de que forma é que na prática vocês os podem utilizar, porque lá está, conhecimento sem colocar em prática não vale assim grande coisa, certo? O estudo e a aplicação destes gatilhos mentais permitem ter uma maior capacidade de persuasão nas mais diferentes situações. Antes de avançar, vou pedir-te que removas todas as tuas distrações, como te peço sempre, pegues no teu bloco de notas, que faças anotações, que estejas 100% focado ou focada nestes minutos que vamos estar aqui em aula. São estes minutos que tu vais estar a dedicar a ti próprio e ao teu negócio que te vão permitir depois conseguir utilizá-los na prática e tirar o maior proveito daí. Essa é a minha missão, é por isso que eu disponibilizo estas aulas aqui numa primeira fase de forma gratuita, para que tu tenhas a oportunidade de crescer. Porque se tu cresceres, eu tenho a certeza de que de alguma forma, tu me vais ajudar a crescer a mim. O que é que são os gatilhos mentais, então? O que é que são estes princípios mentais? Os gatilhos mentais são recursos que ajudam a compor um discurso persuasivo, juntamente com outros elementos da comunicação. Em 2001, o Robert Cialdini publicou um best-seller chamado Influence, Science and Practice. Neste livro, ele revelou uma série de pesquisas que fez para entender algo muito interessante sobre o comportamento humano. Existem princípios psicológicos que levam as pessoas a concordar com uma determinada solicitação sem passar por um raciocínio crítico minucioso. Isto acontece porquê? Porque nós, seres humanos, procuramos encontrar atalhos o mais rapidamente possível. Ou seja, nós entramos ou estamos sempre em modo de poupança de energia. E quando há algo que nos ajuda a tomar uma decisão sem ter que tomar muita da nossa energia, nós normalmente optamos por fazê-lo. Então são estes atalhos mentais que nós utilizamos inconscientemente e que nós podemos utilizá-los, ou podemos utilizar esse conhecimento a nosso favor, tendo em conta o tipo de comunicação e estes princípios que nós podemos utilizar para comunicar. O que é que isso significa na prática? Que, por mais inteligentes que nós possamos ser e racionais que sejamos enquanto seres humanos, existem sempre atalhos cerebrais. Nós vamos sempre, de forma inconsciente, utilizá-los e seguir por onde eles nos levam, porque eles estão incrustados na nossa mente
e nos fazem tomar decisões de maneira inconsciente. Então, seja lá, não penses que só as pessoas que são pouco inteligentes é que acabam por seguir este caminho de tomar decisões ou tomar ações de forma inconsciente. Nada disso. Todos nós, todos os seres humanos o fazem. De certa forma, todos os seres humanos o fazem. Então, os gatilhos barra princípios. Quais é que são esses gatilhos barra princípios que nós vamos abordar? Vamos abordá-los um a um, estes 6, e vou dar sempre uma parte prática, ou seja, de que forma prática que vocês podem pegar nesses princípios e aplicá-los ao vosso dia-a-dia enquanto personal trainers. Okay? Então, o primeiro princípio é o princípio da reciprocidade. O que é que este princípio da reciprocidade nos dá? Ele determina que devemos retribuir com favores ou concessões quando alguém nos fez uma cortesia ou favor. Quase que sentimos uma obrigação inconsciente de retribuição quando somos favorecidos por alguém. Pode ser nas mais banais coisas. Por exemplo, quando alguém nos elogia, existe uma tendência natural a elogiar de volta. Existe uma tendência natural a elogiar de volta. Nem que seja, tu também. Deixa lá que tu também estás. Deixa lá que os teus ténis também são muito giros. Enfim, às vezes nas coisas mais banais é que nós nos vamos apercebendo destes princípios em funcionamento. A força deste princípio é enorme. A necessidade de não parecer uma pessoa aproveitadora, ou parasita, ou interesseira, faz com que nós sejamos ou tenhamos a necessidade de retribuir ao máximo aquilo que os outros nos dão. Se houver uma ação positiva que nos é dada ou que nos é feita, existe uma tendência a retribuir essa ação também com algo positivo. O mesmo também acontece quando é algo negativo. Quando alguém nos faz alguma ação negativa, existe uma tendência natural a também ter algum tipo de ação negativa contra essa pessoa. Então, isto funciona para os dois lados. Obviamente, nós queremos aqui utilizar este princípio de forma positiva. Existem 2 fatores que criam esta condição. Primeiro, uma pressão individual interna e outra pressão social externa. Ou seja, por isso é que o princípio da reciprocidade é tão forte. E é tão mais forte quando é feita uma ação publicamente a favor de alguém, em que mais pessoas testemunham essa ação perante aquela pessoa. Se isso acontecer, existe uma pressão interna, ou seja, eu vou-me sentir na obrigatoriedade de retribuir, mas ao mesmo tempo eu também vou sentir essa necessidade, não só de forma interna, mas porque houve outras pessoas a observar a ação que a outra pessoa teve sobre mim. Na prática, o que é que nós podemos ter? Amostras grátis. No caso do personal trainer, igual a experiência mais reciprocidade. Ou seja, os treinos experimentais. São um exemplo mais claro e mais prático que nós, personal trainers, podemos utilizar como recurso para utilizar o princípio da reciprocidade. Utilizando um treino experimental. Nós estamos a dar algo para depois ter a maior probabilidade possível daquela pessoa nos retribuir e passar a ser nossa cliente. Pode ser através de um período experimental também, pode ser através de uma oferta que nós fazemos àquela pessoa nesse mesmo momento experimental. Enfim, aqui é bastante simples nós aplicarmos este princípio da reciprocidade. Passamos então para o nosso segundo princípio, o nosso segundo gatilho. O princípio do compromisso e coerência. Todos nós, seres humanos, nos regemos pela coerência e pela credibilidade que vamos construindo ao longo do tempo. Então nós não queremos perder essa credibilidade, nós não queremos perder essa coerência, porque se nós perdemos essa coerência, de que forma é que os outros nos vão ver? Não é? Será que se eu disser uma coisa hoje e outra coisa completamente diferente amanhã, em termos de compromisso, será que eu vou ser visto como uma pessoa credível? Será que eu vou ser visto como uma pessoa confiável? Então este princípio do compromisso e coerência funciona neste campo. Será que confiavas
em pessoas que dizem que vão fazer uma coisa, mas nunca cumprem aquilo a que se comprometem. E atenção, existem estas pessoas, mas tu confias nelas? Então, a maior parte das pessoas quer ser uma pessoa de compromisso e coerente. Quando uma pessoa se compromete em realizar algo, existe uma pressão para cumprir com a honra moral da coerência. Todos têm uma tendência natural a ter comportamentos em direção ao compromisso inicial. Então, se eu me comprometo inicialmente com algo, vai existir uma tendência natural para eu cumprir com esse compromisso que eu fiz lá atrás. Uma pessoa coerente geralmente é percebida como estável, confiável e inteligente. Na prática, 2 fatores aqui. Primeiro, nunca falhes com um compromisso. Se tu marcas os teus treinos, se tu marcas uma videochamada, se tu marcas algo com uma pessoa, não falhes esse compromisso. Porquê? Porque funciona ao contrário também. As outras pessoas, os teus clientes essencialmente, querem ver-te como uma pessoa coerente, uma pessoa confiável, uma pessoa estável, uma pessoa que é geralmente percebida como mais inteligente. Cumpre religiosamente com todos os horários. E repara que eu aqui estou a falar de 2 fatores que são a base das bases da qualidade de serviço, que é seres pontual, e estares a horas nos compromissos. São os 2 fatores básicos da qualidade de serviço. Depois, existe também o utilizares este princípio do compromisso e da coerência para o lado do cliente, que é, por exemplo, numa questão de venda. Neste caso, estamos a falar de persuasão. Quando tu, por exemplo, pedes à pessoa para, ok, diga-me, qual é que é a importância que realizar o serviço de treino personalizado tem para si? O que é que sente que este serviço lhe vai trazer que até agora nunca conseguiu ter? E o que é que vai acontecer aqui? A pessoa vai verbalizar uma série de fatores que, se ela for coerente, vai ser muito mais difícil ela chegar ao final e dizer que não à tua proposta. Porque ela já disse as vantagens, ela já disse que faz todo o sentido para ela, então no final vai ser muito mais difícil ela tornar-se uma pessoa incoerente, porque ela vai querer estar coerente com o discurso que teve anteriormente. E por isso é que fazer com que a própria pessoa verbalize a importância de realizar um determinado serviço, seja acompanhamento online, seja o treino personalizado, seja lá aquilo que for, é muito importante para depois, no final, ela dizer que sim. Pergunta à pessoa também, mas há pouco disse-me que, ou seja, esta questão pode também ter aqui um fator de contorno de objeção. Então, mas espera lá, há pouco disse-me que era importante por isto, isto e isto, e agora está a dizer-me que será melhor começar sozinha. Como assim? Explique, que é para eu entender um pouco melhor o que é que está a pensar. Ok? Então, este é o princípio da coerência e, na prática, é desta forma que tu podes e deves utilizar. Seguimos então para o princípio da aprovação social. Pessoal, todos nós, sem exceção, ligamos sim àquilo que as outras pessoas pensam, falam e tudo mais. Nós realmente prestamos atenção a isso, porque somos seres sociais. E aquilo que os outros dizem, sim, nós damos importância. A umas pessoas mais do que a outras, claro que sim. Mas o princípio da prova social prova de que toda a gente se importa, sim, com aquilo que os outros pensam ou fazem. Segundo este princípio psicológico, decidimos o que é correto descobrindo aquilo que os outros acham correto. É um atalho mental, literalmente, para a tomada de decisão. Se eu estou confuso, ou quanto mais eu estiver confuso, quanto mais incerteza eu tiver, mais este princípio vai funcionar. Porque eu vou ver aquilo que os outros estão a fazer. Porquê? Porque me vou sentir mais seguro. Que é, eu estou inseguro, eu não sei por onde é que hei de ir, eu não sei o que é que eu hei de escolher. Eu não sei se eu devo escolher este acompanhamento online, deste profissional ou deste. Eu não sei se hei de escolher o treino personalizado ou o acompanhamento online. Eu não sei que personal trainer hei de escolher. Estou confuso, estou com incerteza. O que é que me vai ajudar a decidir? A prova social. O eu sentir que, ok, se eles estão a fazer isto com esta pessoa, então eu vou tomar essa decisão de forma mais segura também. O princípio da aprovação social tem muito mais força quando observamos o comportamento de pessoas semelhantes a nós.
O que é que isto significa? Significa que se tu trabalhas com um nicho de... Vou dar um exemplo. Se eu trabalho com um nicho de personal trainers, é normal que a prova social, ou seja, o discurso e a prova social que os outros personal trainers deixam sobre mim ou sobre o Software Elite Trainer, por exemplo, seja mais credível, por exemplo, se eu estivesse a apresentar esses testemunhos a nutricionistas. Aos nutricionistas, se calhar, não ia interessar grande coisa aquilo que os personal trainers dizem. Até porque também não lhes ia interessar muito o meu software. Mas percebem? Se vocês trabalham, por exemplo, com um nicho de obesidade, os vossos testemunhos não podem ser de pessoas que querem aumentar a massa muscular. Há aqui duas coisas. Há a coerência, não é? Tem que ser coerente. E quanto mais semelhantes forem as pessoas que tu estás a apresentar os testemunhos para o teu público-alvo, mais efeito vai ter, obviamente. São pessoas que se vão identificar mais com aquelas pessoas, com as dores que elas tiveram, com as dificuldades que elas sentiram, etc. Então, neste caso, na prática, testemunhos, mais testemunhos, mais testemunhos. É uma tecla que eu bato muitas vezes, inclusive em turmas de mentoria, ou seja, pessoas que já estão num patamar mais elevado em termos do online, etc., de negócio. É uma tecla que eu bato constantemente. Os testemunhos são ouro. Ouro. Literalmente ouro. Se vocês não usam, deviam usar o quanto antes. Repara, é muito melhor alguém dizer que tu és bom ou que tu consegues entregar um determinado resultado do que tu próprio o fazeres. É 1000 vezes melhor. E repara, se nós pensarmos na nossa tomada de decisão de compra, por exemplo, na Amazon, nas idas ao restaurante, qual é que é uma das primeiras coisas que todos nós fazemos? É ir ver os comentários, é ir ver as reviews, é ir ver a pontuação, a nota, aquilo que seja. Então, utilizem esse princípio também a vosso favor. Quando uma pessoa estiver à procura de alguém para começar a trabalhar, se tu apresentares os teus resultados, os teus testemunhos, tu vais estar muito mais bem posicionado quando comparado que um outro profissional, outro personal trainer vai estar que não tem qualquer tipo de prova social, que não tem qualquer tipo de prova de resultados, de que trabalha com pessoas, de que consegue entregar resultados a pessoas. Ele até pode conseguir, mas se ele não faz o resto do trabalho, que é mostrar esses resultados, vai estar numa posição muito pior do que tu, que entregas e mostras aquilo que as pessoas estão a dizer sobre o teu trabalho. E existem algumas aulas aqui dentro da academia que são só sobre como potenciar recolha de testemunhos, como potenciar o pedido de testemunhos, como estruturar um script para fazer esse pedido de testemunhos. Então, dentro do membership da Academia do Personal Trainer, vais lá encontrar isso tudo. Vamos então ao quarto ponto, ao quarto princípio da afeição. O quarto princípio da afeição. O quarto ponto é o princípio da afeição. Temos uma tendência a dizer sim aos pedidos de quem conhecemos e quem gostamos. Pode ser utilizado num processo de pedido de referências de clientes, por exemplo, quando contactas a referência que te foi dada pelo teu cliente, ao mencionares o nome do amigo que fez essa indicação. Olá João, estou a ligar porque a Ana, a sua amiga, ou a sua filha, ou a sua prima, me deu o seu contacto e disse que o João estava com muita vontade de começar a treinar. É verdade? É diferente tu ligares ao João e não mencionares quem é que lhe deu o contacto, quem é que deu o seu contacto. Se for uma pessoa conhecida, existe logo ali um elo de ligação. Depois existem aqui, essencialmente, mais 3 pontos no que toca ao princípio da afeição, que é a semelhança. Tendemos a gostar de pessoas semelhantes a nós, nos mais diversos aspectos, por exemplo, na aparência, na personalidade, no estilo de vida, etc. Gostamos de sentir semelhança. Elogios. Tendemos a acreditar em elogios e a gostar mais de quem nos elogia. Quem é que não gosta de ser elogiado, não é? Quem é que não gosta? A não ser que seja aquele elogio superficial que nós sentimos que é tipo, mais valia estar escalado, não é? Aquele elogio superficial só para dizer algo, não é? Então, atenção, o elogio deve ser sempre, mas sempre genuíno. Depois assumimos que inconscientemente essa pessoa gosta de nós.
quando existe o elogio. As experiências, tendemos a querer repetir as experiências positivas e a repudiar as experiências negativas. Então, este é o princípio da afeição. Como é que nós podemos utilizar isto na prática? Criação de rapport e empatia. Procurares tornar-te o mais parecido possível às pessoas que encontras. No fundo, é a criação de rapport, a criação de empatia. Por exemplo, através dos elogios, nós podemos sempre encontrar um ponto que seja que nos identificamos e dar um elogio sincero. Pode ser uns ténis que a pessoa está a usar que nós gostamos, pode ser a blusa, pode ser a marca, pode ser aquilo que for, vai fazer com que exista um elo de ligação entre aquela pessoa. A semelhança na forma de comunicação, obviamente que a nível estético poderemos não ser tão semelhantes, mas podemos adaptar o nosso tipo de comunicação, ou seja, a forma como falamos, se gesticulamos mais ou menos, se é um gesticular mais lento ou mais rápido, se é um tom de voz mais baixo ou mais alto, se falamos mais rápido ou mais devagar. Tudo isto conta naquilo que toca ao princípio da afeição. É isto que nos vai levar a criar maior rapport e empatia com a pessoa. Mais uma vez, dentro deste tema, dentro da Academia do Personal Trainer, vocês têm diversas aulas mais específicas sobre este ponto, nomeadamente no curso de vendas para Personal Trainers, onde tem uma parte só sobre a criação de rapport. Seguimos então para o nosso quinto princípio, o princípio da autoridade. Este é um dos gatilhos mentais mais eficazes. Apoia-se no facto de precisarmos de processar informações específicas que fogem do nosso domínio individual. Neste caso, recorremos às informações fornecidas por uma autoridade. Se eu não sei sobre um determinado assunto e preciso de saber, eu vou procurar recorrer a quem me ajude, a quem eu consiga encontrar como autoridade para aquela área específica. Se, por exemplo, eu estiver à procura de um telemóvel e eu não perceber ou não dominar, eu se calhar vou procurar por alguém que faz vídeos no YouTube só sobre tecnologia e faz uma análise sobre os telemóveis, etc, 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 e vou-me guiar a minha decisão com base nessa autoridade, por exemplo. Ou se eu quero aprender sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, eu vou procurar a pessoa que domina aquele tema e vou fazer o curso dela, etc. Apoia-se no facto... Não, já vi esta parte. No caso do personal trainer, a construção desta autoridade pode ser feita através do conteúdo que promove online e offline, com os resultados que entrega aos clientes e, de certa forma, pelos títulos que tem também. Na prática, criação de conteúdo online para o teu nicho, ou seja, tornar-te a pessoa a quem recorrer dentro do teu nicho. Há uma frase que eu ouvi, eu não me lembro bem do autor, mas basicamente ele diz que é muito mais fácil tu seres o melhor treinador de Rottweilers do que seres o melhor... é muito mais fácil tu seres o melhor treinador do mundo de Rottweilers do que seres o melhor treinador do mundo de cães. Porque treinadores de cães vão haver muitos. Agora, treinadores de Rottweilers já vão haver menos. Então, é a mesma coisa contigo. É muito mais fácil tu seres o melhor personal trainer para mulheres que estão na menopausa. É muito mais fácil tu seres a melhor treinadora do mundo para mulheres que estão na menopausa do que seres a melhor treinadora do mundo. Ponto final. É muito mais fácil. Porque treinadores ou PTs, existem montes deles. Agora, PTs que ajudam um público-alvo específico, existem menos. Logo, vais para um sítio onde existe menos concorrência. Presencialmente significa também entregares conteúdo, mas de forma presencial, ou seja, aproximar-te das pessoas, interagires com elas, entregares valor, fazer correções, dar sugestões, mostrar-te disponível e criar a tua autoridade dentro do espaço onde trabalhas. Também é possível criar autoridade a partir daí, a partir do teu trabalho. Isto leva-nos ao princípio número 6, que é o princípio da escassez. Apoia-se na premissa de que as oportunidades parecem mais valiosas à medida que ficam menos disponíveis, literalmente. Quando nós temos um sítio que tem uma fila versus outro que está vazio, nós vamos automaticamente sentir que aquele que tem fila é melhor que aquele que está vazio. Porquê? Porque existe mais prova social, existem mais pessoas, existe mais dificuldade em aceder, logo nós tendemos a valorizar mais aquilo que é mais raro. Porque é que o ouro vale muito mais do que um metal qualquer outro metal? Porque o ouro é mais escasso. Tem a ver com isto. Quanto mais escasso for algo,
mais valorizado será. Consideramos que as coisas mais difíceis de se obter costumam ser melhores que as mais fáceis. Tipos de escassez: número de vagas limitado ou tempo limitado. Na prática, podes limitar o número de vagas sempre que lanças alguma oferta. Por exemplo, tenho 3 vagas disponíveis durante este mês, ou tenho 2 vagas disponíveis durante esta semana apenas. Faz com que pareças alguém ocupado e de difícil acesso desde o primeiro dia. Não significa que tenhas logo a agenda cheia, mas ocupa a tua agenda e comunica de forma a valorizares o teu tempo e de forma a que a outra pessoa que esteja do outro lado perceba que, ok, eu quero trabalhar com esta pessoa porque realmente está a ser difícil, ela tem a agenda cheia, ou ela disse-me que tem que dar uma resposta até hoje às X, porque senão a vaga pode ser ocupada e ela já me reservou a vaga. Então, isto são formas de nós conseguirmos comunicar a escassez, depois também na parte da venda, e até faz com que as pessoas que já treinam contigo não queiram deixar de treinar, porque sabem que se deixarem de o fazer, poderão não ter vaga depois no futuro. Basicamente, estes são os 6 princípios da persuasão. Obviamente que dentro deles existem várias ramificações e várias coisas a aprofundar, e nesse caso eu recomendo o livro do Dr. Robert Cialdini, Influência, que é a Psicologia da Persuasão. Recomendo vivamente que o leiam, porque obviamente tem aqui exemplos mais práticos, mais específicos também. Mais práticos não direi, mas exemplos mais específicos, os estudos que estão por trás destes princípios da persuasão, que vos vai ajudar a ter uma melhor compreensão e obviamente depois também a aplicá-los da melhor forma na prática. Mas aqui já levam uma bagagem bastante interessante daquilo que podem aplicar. E a sério, se vocês aplicarem pelo menos 3 princípios, eu já vou ficar muito satisfeito por ter partilhado este conteúdo convosco. Espero que tenham gostado. Um abraço e vemo-nos em breve.